Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre dois ativos negociados em bolsa para você que procura uma renda mensal. Ah, Homero, eu tenho R$ 10.000, eu tenho R$ 100.000 e eu quero algo que eu possa resgatar o lucro, o rendimento todo mês. Então temos dois ativos aqui que têm rendimentos mensais. Você compra hoje, daqui um mês já tem uma renda pingando na sua conta. Vamos falar sobre o XP IE11 e do BRZ. Então, eu sou o Homero, sou profissional de mercado financeiro, sempre trabalhei em instituições financeiras, sou economista, tenho algumas certificações que me atestam, né, um conhecimento mínimo sobre o mercado. Vamos bola para frente. O primeiro ativo que vamos falar é o XP Infra 2. É um ativo negociado em bolsa, então você compra ele como se estivesse comprando uma ação, né? Hoje está valendo em uma cota R$ 60, chegou até alguns meses 54. Quando o mercado está bom, ele sobe para 65. Então, todo dia, a todo minuto, o preço do ativo é determinado pela oferta e pela demanda, né? Se tem muitos compradores, a tendência é que o preço suba. Se tem muitos vendedores, a tendência é que o preço caia. O XP Infra 2 é muito parecido, como eu falei, com o fundo de imobiliário. Só que esses dois ativos que eu vou falar, eles têm um benefício a mais. Se você comprou uma cota a R$ 100 e vendeu ela valorizada a 120, nos fundos de infraestrutura você tem isenção até no ganho de capital. Diferente dos fundos imobiliários, que quando você vende uma cota com ganho de capital, você paga 20% sobre esse ganho de capital. Então, eu comprei um fundo imobiliário a R$ 100, vendi a 130, vou pagar 20% em cima desses R$ 30 de ganho de capital. Aqui nos FIPS de infraestrutura, você é isento tanto na renda mensal quanto no ganho de capital da sua cota. Então, são produtos bastante interessantes. Acredito até que eles são pouco conhecidos ainda no mercado, né? É uma regulamentação de 5 anos para cá, 4 anos para cá. Então, eu já acompanho o 2 há bastante tempo. O XP Infra 2 e o BRZ, que é um porto. Eu peguei o relatório agora de fevereiro de 2025 do XP Infra 2, né? Vamos expandir ele um pouco. Então, esse é um fundo que tem uma capitalização ali próxima a R$ 1 bilhão, e ele é voltado a ativos de geração e transmissão de energia elétrica. Então, ele tem 3 ou 4 parques solares, 2 ou 3 parques de geração eólica e algumas linhas de transmissão. Se vocês digitarem ali no Google XP Infra 2, vocês conseguem entrar no site da XP, né? E mais especificamente do site desse produto, o XP Infra 2. E lá tem todas as demonstrações contábeis. Todos os meses eu recebo no meu e-mail o relatório de acompanhamento mensal, o que tem acontecido com os ativos, né? Então são diversos ativos. Então, quando você compra uma cota desse fundo, você busca ser sócio de vários ativos, de várias pequenas empresas no setor de geração de energia elétrica. Como a gente até falou no vídeo anterior, no primeiro vídeo que eu fiz sobre educação financeira, eu acredito que esse aqui, o setor de energia elétrica, é um setor que vai despontar no Brasil cada vez mais. Então, o exemplo que eu dei, agora muito se fala de inteligência artificial. Quando você monta um servidor para garantir um produto de inteligência artificial, nós estamos falando de um galpão de 20, de 30, de 40 mil metros quadrados que produz energia elétrica suficiente para alimentar uma cidade americana de 2 milhões de habitantes. Então é um consumo de energia elétrica gigantesco. Quem são os países que vai poder disponibilizar espaço e potencial de geração de energia elétrica para esses grandes servidores? Só a Amazon, e a Microsoft, eles estão planejando produzir, criar mais de 200 a 300 servidores de inteligência artificial. Só que lá nos Estados Unidos, eles não têm mais espaço para aumentar a produção de energia elétrica. Quando você vai na principal economia da Europa, a Alemanha, eles não têm como aumentar a geração de energia elétrica. Lá na Alemanha não tem rios para fazer hidrelétricas como a gente tem aqui no Brasil. Na Alemanha, metade do ano é praticamente sem sol.
Eles não conseguem produzir através de placas solares. E aqui no Brasil a gente tem tudo, a gente tem petróleo, tem gás, tem hidroelétrica, tem potencial para aumentar a nossa produção através das eólicas no Nordeste, geração de energia elétrica através das placas solares. Muito se fala também no hidrogênio verde, né? A gente poder exportar energia através de umas placas chamada hidrogênio verde. Então é algo que vai demandar capacidade instalada cada vez mais para alimentar o mundo. E aí vem a ideia do Brasil. Então acredito muito nesse setor e aqui um ativo legal para a gente se expor a esse crescimento de demanda de energia elétrica do Brasil e do mundo inteiro. Daqui a pouco a gente está cada vez mais comum os carros elétricos, transações e registro de transações financeiras através de blockchain. Isso tudo são questões que demandam uma capacidade de energia elétrica gigantesca. Nenhum país tem um potencial como o Brasil. Então esse fundo XP Infra 2, ele é focado em energia elétrica, transmissão e geração de energia elétrica. O que eu acho de importante desse fundo? É, Então ele é um fundo de ativo real, né? Opa. O objetivo dele é entregar pelo menos IPCA mais 7% ao ano, ou seja, ele se protege de um cenário de subida de preços, de inflação, né? É muito parecido também como um instrumento de renda fixa. O objetivo dele está explícito. O objetivo é entregar retorno de IPCA, né, de inflação, mais 7% ao ano. Como o mercado financeiro no Brasil há algum tempo tem andado de lado, bastante volátil, esse ativo está bastante descontado, ele está barato. O objetivo dele é entregar IPCA mais 7, e hoje vocês podem ver aqui nos destaques que ele está entregando IPCA mais 12, quase IPCA mais 13. Por quê? O valor da cota patrimonial dele, R$ 86. A cada ano tem umas consultorias, né, que analisam todos os ativos desse fundo e faz um cálculo, quanto que vale a cota patrimonial do fundo. Hoje está em torno de 89. Se vocês entrar agora no home broker, né, na internet, e olhar qual que é o preço de uma cota desse fundo, está em torno ali de R$ 60. Ou seja, quase 30, 25% de desconto, né, do preço de mercado em relação à cota patrimonial. Explicando melhor o que é cota patrimonial. Se o fundo pegar todos os seus ativos e vender pelo preço do patrimônio líquido, ele conseguiria um preço a 86, a R$ 90. Só que o preço de mercado hoje está em 60. Então, o que demonstra que o ativo está barato. Esse é um fundo que entrega retorno, os dividendos, né, mensalmente. Então, ele está entregando no ano em torno de R$ 12. O que significa aqui que eu coloquei yield, aproximado 20% ao ano? Como que a gente calcula? Yield é o rendimento anual do seu investimento. Então, se eu tenho um retorno anual de 12%, de R$ 12, e se eu for comprar esse ativo, eu gasto arredondando R$ 60, então eu divido 12 por 60, dá um retorno anual aproximado de 20% ao ano. É um retorno espetacular. É um fundo de uma grande gestora, de uma das maiores gestoras do Brasil, que é a XP, né? Então, é um bom produto para vocês estudarem um pouco mais, para colocar na carteira, um pedacinho para ir acostumando, né? Ele é menos volátil do que a ação, ou seja, ele tem um sobe e desce mais curtinho do que a ação, enquanto a ação sobe e desce assim, esse fundo ele sobe e desce assim, então é menos volátil. É um fundo que eu aplico há alguns anos já. Aqui, é um fundo recente, ele começou ali em 2019, né, pagando ali R$ 2,50 por cota no ano. Em 2020 já pagou quase R$ 9. Em 2022 ele chegou nesse patamar de R$ 12. 2023, 2024 ele teve uma geração de retornos, né, de lucro em todos os seus ativos próximo a R$ 9. Só que ele decidiu pegar um pouquinho do patrimônio para manter ali próximo a R$ 12. O que aconteceu em 2023 e 2024? Vamos entrar agora na parte de riscos, né? Então, nem tudo são flores, todo o investimento de bolsa tem risco, principalmente instrumentos de renda variável, né?
Esse aqui, embora é um fundo, a gente está falando de um instrumento de renda variável. Por quê? A cota sobe e desce. Eu estou falando que hoje uma cota custa próximo a R$ 60, mas essa cota já custou lá no passado R$ 90, R$ 100. Lá em 2019, quando ele foi lançado a R$ 100. Então, o que está acontecendo? Essa palavra em inglês aqui, curtailment. Curtailment é um processo quando o país está produzindo mais energia elétrica do que a demanda. Está sobrando energia elétrica no mercado. Então, para não sobrecarregar as linhas de transmissão, o governo chega em determinadas situações e fala para as usinas de energia elétrica: olha, diminui a produção que está sobrando energia no mercado, está sobrecarregando o sistema. Então, isso prejudica a rentabilidade dos ativos. Então, poderíamos produzir mais, mas o governo diz para a gente produzir menos. Então, foi isso que aconteceu. Em 2023, 2024, anos que a economia não estava muito bem, a demanda de energia elétrica caiu bastante e teve o curtailment que dificultou a rentabilidade dos ativos. Ou pode acontecer também em anos muito chuvosos, que as hidrelétricas estão lotadas de estoque pluviométrico, então elas já estão produzindo bastante, com o custo marginal de produção lá embaixo. Então, alguns ativos que têm um custo maior são diminuídos. Em 2025 e 2026, a gente tem a expectativa de continuar sempre nesse pagamento de R$ 12 por ano, né, por cota. O processo de curtailment tem sido diminuído, isso a gente tem visto nos relatórios mensais, né? A economia voltou a crescer, a economia está aquecida, até a inflação está subindo, então a demanda de energia elétrica tem subido. O governo tem feito um esforço de conversar com as multinacionais, com as empresas de tecnologia americanas, europeias, e trazer essa demanda de inteligência artificial, né, de construir aqueles galpões gigantescos aqui no Brasil. Tem avançado a questão do hidrogênio verde, no posto de Pecém já estão construindo algumas usinas, né? Os carros elétricos aos poucos estão entrando aí no Brasil, estão ficando cada vez mais baratos, né? Com uma capacidade de extensão de viagem cada vez mais parecida com o motor a combustão. Então, as coisas estão voltando ao normal. Então, a gente tem uma expectativa que 2025 e 2026 a gente continue tendo um pagamento de dividendos de R$ 12 ao ano por cota, o que faz aquele yield aproximado, né, de 20% ao ano continuar na expectativa futura de curto prazo. Então, resumindo, esse é um fundo que está entregando hoje, em média, um IPCA mais 13%. É uma rentabilidade excepcional. Lembrando que é um fundo que tem isenção tanto dos rendimentos quanto da valorização da sua cota. Então, se você comprar a cota hoje a R$ 60, por exemplo, poxa, vai vir a eleição ano que vem, vai entrar uma nova visão de economia, uma nova visão de política, várias privatizações, acordos comerciais, reforma administrativa, diminuir despesa pública. Com certeza, uma cota de mercado dessa de R$ 60 volta para a faixa dos 70, do 80, dos R$ 100. Então, ganho de capital continua aqui isento também. Então, é um ativo excepcional que eu gosto muito, acompanho já há muitos anos. O outro FIP de infraestrutura que eu gosto, que eu acompanho já há alguns anos, é esse aqui, que é um porto. É um porto ali no litoral norte de Santa Catarina, Itapoá. Então, a gestora é o BRZ Infraportos, né? Peguei o relatório aqui de março de 2025 para a gente discutir algumas coisas. É um porto novo ainda. Começou ali em 2011, como vocês veem aqui em cima do gráfico. Ele começou com uma capacidade de 500 mil TEUs, né? E hoje ele já está com a capacidade, após uma, duas, três expansões, né? Ele já está com a capacidade de 1,8 milhões de TEUs. Então ele começou com uma capacidade de 500 milhares de TEUs. A sua movimentação vem crescendo ano após ano. Após a expansão ali em 2018, vem crescendo ano após ano. É um porto baseado em movimentação de container, né? Como está no sul do Brasil, ele é mais voltado para cargas de alto valor agregado. E vejam,
Ele acabou de fazer uma expansão em 2024 para 1.800 teus. Ele já está operando na faixa de 1.300. O que é legal desse ativo? Ele, na sua estrutura, é diferente do XPE11. O XPE11 é algo extremamente regulado, é mais parecido com uma renda fixa. Então, um determinado ano, até o governo fala para produzir menos. Aqui nesse fundo, não. Esse fundo, se ele conseguir aumentar sua capacidade instalada, botar mais guindaste, aumentar seu cais, aumentar seu pátio, ele pode, por exemplo, crescer sua receita 50% ao ano infinitamente. Esse é um ativo mais agressivo em crescimento de receita. Tanto que, olha o lucro de 2024 para 2023. 2023 tivemos um lucro de 250 milhões. 2024 quase dobramos para 500 milhões. Então é um fundo mais agressivo, com potencial de ganho muito maior no futuro. Então, olha como que é a questão dos dividendos. Eu trouxe aqui lá em 2020, ele pagava R$ 17 ao mês por cota. Uma cota hoje está na faixa ali arredondando R$ 100. Quando chega em junho de 2025, ele vai precisar fazer uma nova assembleia para decidir qual que é o dividendos que ele vai pagar a partir de julho de 2026 até junho. Não, qual que é o dividendo que ele vai pagar a partir de julho de 2025 até junho de 2026. Então, atualmente, ele está pagando 0,66 centavos por cota. Mas veja que interessante, aqui em cima, se o lucro de 2024 praticamente dobrou em relação a 2023, então é racional esperarmos que esse dividendo vai subir bastante. Pode dobrar? Se o lucro dobrou, o pagamento de dividendos também pode dobrar. Até porque a gente vai falar ali na frente, ele tem um nível de alavancagem extremamente baixo, próximo de zero. Em 2025, se ele quiser praticamente quitar toda a sua dívida, ele consegue quitar só com o lucro do ano corrente de 2025. Mas vamos ser conservadores. Trabalhar que esse dividendo mensal vai subir de 0,66 para R$ 1 por cota, por exemplo. Pagando igual o XPI11, né? R$ 1 por cota, R$ 12 por cota ano. Por que eu, sendo conservador, posso ter essa ideia? Veja, em fevereiro de 2025, ele teve uma movimentação de 122 mil teus, um crescimento de 36% em relação a 2024. Então, todo ano, ele bate mais recorde de movimentação. A sua receita cresce mês a mês, ano após ano. E para completar, agora aqui nessa notícia, depois vocês leem com calma, de 21 de março, notícia extremamente recente, ele fez uma parceria com outro porto, o Porto de São Francisco do Sul, é, fez negociação com a Autoridade Portuária de São Francisco do Sul e vai permitir, já lançou o edital de licitação para contratação de empresa de dragagem. Então eles vão aumentar o calado do porto, permitindo a receber e operar navio de 366 metros de comprimento, 366 metros de comprimento, completamente carregado. Então vai ser um dos portos mais profundos do Brasil. Vai ser até mais profundo do que o Porto de Santos. Com isso, pode chegar a navios maiores, o custo de produção desse porto cair e ele aumentar ainda mais a sua movimentação, a sua receita, seu lucro líquido, seu valor agregado. Então, isso aqui também é um ativo extremamente interessante, que eu acho muito legal. Vale a pena a gente acompanhar. Vamos na racionalidade desse fundo. Veja, já de cara, ele tem um yield aproximado de 12% ao ano. O XP, né? Vamos voltar. O XP é 11, tem um yield aproximado de 20. Só que o porto aqui de Itapuá, como eu falei, é um ativo mais agressivo. Ele ainda está no início. Ele tem muito potencial de ganho ainda de movimentação de carga. Ele ainda está crescendo. Esse primeiro trimestre de 2025, ele está crescendo 30% em relação ao primeiro trimestre de 2024. E 2024 já foi um ano recorde. Interessante, a cota patrimonial do fundo próxima a R$ 200 por cota.
Hoje ele está sendo negociado no mercado a R$ 100 por cota, praticamente 50% de desconto. O valor de mercado dele está 50% abaixo do valor patrimonial. Lá no XP e 11, o desconto de mercado em relação ao patrimônio está próximo a 30%. Então esse fundo aqui, ele está mais descontado, né? Está mais penalizado pelo mercado, pela situação geral do mercado, do cenário político, do que o XPI 11. E ele, acredito que tem um potencial de ganho muito maior no futuro, daqui 2, 3, 4 anos. Veja, a estimativa, né, os cálculos de TIR, taxa interna de retorno, IPCA mais 17. Do XPI 11 é menor, IPCA mais 13. Então, esse aqui é um fundo mais agressivo, só que é um fundo que tem uma maturação mais longa, vai demorar um pouco mais para render como o XPI 11. Então, esse é o CNPJ, é o código lá para vocês jogar no home broker, né? BRZP11, para vocês acompanharem, é a gestora BRZ Investimentos. É uma gestora tradicional, conhecida, séria. Pessoal, é isso aí que eu queria falar. Espero que tenham gostado, né? O efeito aqui, ó, Steven Spielberg. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. É, quem quiser uma assessoria em planejamento patrimonial, quer aprender a investir. Ah, Homero, gostei, quero discutir essas questões aí na minha empresa. Eu quero que você dê um curso para os meus colaboradores. A gente vai na sua empresa, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, onde eu estou atualmente. Embora meu contato DDD 27 seja do Espírito Santo, eu já estou morando aqui em São Paulo já há quase um ano. E esse aqui é meu Instagram. Beleza, pessoal? Bom domingo a todos. Um abraço. Tchau.